Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem, meus irmãos? Tudo na paz? Então, vamos falar aqui sobre a BR-319. Eu estou na paz, tá? BR-319 Manaus. Uma expedição que eu fiz agora em julho. Para ser mais preciso, eu saí daqui de Marechal Cândido Rondon, uma cidade que fica no extremo oeste do Paraná, dia 13 de julho. Fui a Zigurates, que é uma vila de Corguinho, no Mato Grosso do Sul, também fica a leste de Campo Grande, e eu fui para lá para conhecer essa história das Zigurates, essa história do ET Bilu, o disco voadores, mas eu chamo de uma cidade mística, mas o povo de lá prefere chamar uma cidade espiritual, uma vila espiritual. A cidade de Zigurates é realmente algo diferente, as casas são todas redondas, com suas coberturas também redondas em forma de bola, como se fosse uma meia bola, né, em cima da casa. Tem pirâmides, estão construindo outras pirâmides, enfim. Pesquise os Zigurates, que vocês vão encontrar uma história legal. Voltei para Campo Grande, eu saí daqui dia 13, então foi dia 14 eu cheguei em Zigurates, segunda-feira. Conheci Zigurates, dia 14 na noite eu voltei para Campo Grande, dormi. Dia 15 de manhã me encontrei com um grupo de motociclistas de Campo Grande, que tinham formulado um convite para eu participar dessa expedição. Agradeço a todos que estiveram lá por isso. E então nós saímos de Campo Grande dia 15 pela manhã, fomos até Cuiabá pela BR-163, depois pega a esquerda ali, né? Acho que é a rodovia 364, 367, eu não lembro mais o nome dessa rodovia, da BR, né? E vai até Porto Velho, Humaitá para Manaus pela BR-319. Foi uma aventura e tanto, tá? Mas eu devo dizer a vocês que no dia que eu fui, tá? Foi em torno do dia 20 de julho, a rodovia BR-319, que é popularmente conhecida pela rodovia fantasma do Brasil, né? Ela já não tem mais tanto de fantasma não, que tem um monte de pontos de apoio, tem pousadas. Se for uma moto igual a minha, que é uma CB500X da Honda, ela tem uma autonomia para 400 km com tanque, mas digamos lá que sua moto faz só 300 km com tanque. Você não precisa levar gasolina de reserva, tá? Não precisa mesmo. Se você não quer dormir em barraca, não precisa também, né? Mas tem o charme da 319 que é dormir nas torres lá, né? Legal isso. A gente também dormiu numa torre, depois dormimos numa casa de apoio, mas enfim, é uma rodovia que dá para fazer. Se você entrar às 6 da manhã nela, você consegue sair no outro lado às 6 da tarde do mesmo dia. Por quê? Tem lugares aí, vocês viram nos meus vídeos anteriores aí, tem lugares que eu andei a 100 por hora nessa rodovia. 100 por hora, tem lugar que eu andei a 8 por hora. Mas a grande parte dos 400 quilômetros que essa BR tem, eu acho que uns 300 dá para andar bem legal nela, tá? Eles estão reformando, então agora é uma época de seca, eles trabalham muito nisso, então tinha muita obra na rodovia, tem muita obra mesmo, né? Ergueram a rodovia, tem lugares que eles ergueram para evitar toleiros. Então, uma rodovia que vai ser transitável, eu acho que nos dias de chuva também. Vai ter problema? Claro que vai ter. Mas agora, quando eu fiz ela, dia 20 de julho, que a gente chegou nela, ela estava muito boa. Então eu vou falar pelo que eu vi da rodovia, o que eu vi dia 20 de julho de 2025. Uma rodovia que dá para andar sim a 80 km por hora, 60, tranquilo, né? No meião dela, lá bem no meião da BR, tem um trecho de uns 40, 50 quilômetros que muita poaca e muita pedra, aquelas pedras rachão, né? Então fica um pouco perigoso. Mas é só isso mesmo, né? A gente não pegou muita poeira, mas nós dormimos lá na torre, porque nós queríamos dormir, aquele charme de dormir na torre, né? E dormimos numa casa de apoio também, então nós demoramos 2 dias e meio para atravessar a BR, mas por querer mesmo isso, por não ter pressa e para sentir o charme da BR, né? Para ver se a gente enxergava uma onça. Não enxergamos onça lá não, tá? Então foi assim, foi legal. Nós chegamos em Manaus muito sujo de poeira, porque tem muita poeira, estrada de chão, né, poeira. É uma poeira branca, uma poeira amarelada e uma poeira vermelha. Então viram um furdunço a roupa da gente, a moto e tal, mas a alma fica lavada. Tomamos banho no Igarapé, né, que depois que a gente tomou banho, o pessoal avisou que poderia ter sucuri lá, tá? Mas ninguém tinha falado nada, não aconteceu nada. Eita, nós, né?
Mas é assim, meus amigos, é um resumo prático, sim. Na volta, a gente saiu de Manaus, eu peguei a balsa Estrela PP, o nome da balsa que eu peguei, saiu da balsa, eu e o Gargamel que viemos de balsa, porque o grupo saiu em 6 pessoas, 2 ficaram um pouquinho antes de Manaus, né? 2 foram de Manaus para Boa Vista, de Boa Vista eles não conseguiram chegar a Urumaitã, como chama aquela cidade? Lá no extremo norte do Brasil, que nunca lembro, não sei falar direito o nome, eles não conseguiram chegar porque estava chovendo muito, então 2 foram para Urumaitã e eu para Boa Vista, aliás, em Roraima, e eu e o Gargamel resolvemos de voltar, aí voltamos de balsa, pegamos a balsa, chama Estrela PP, que sai de Manaus, sentido a Santarém. 32 horas andando, ela fica 32 horas andando no rio, né? E eu embarquei às 9 para zarpar às 1, então eu fiquei mais 4 horas, eu fiquei 36 horas eu fiquei na balsa. 36 horas. É cansativo, acaba ficando monótono, o barulho do motor no ouvido, as pessoas todas penduradas em redes, eu não consigo dormir em rede, eu peguei uma autorização do comandante para dormir no chão da balsa, né? E ele me permitiu, gentilmente me permitiu, e enfim, aí quando chegamos em Santarém, BR-163, e seguimos rumo ao Campo Grande, que o Gargamel ficou em Campo Grande, e eu voltei para Marechal Cândido Rondon. Ah, quantos quilômetros que deu? Vamos lá. No meu caso, deu 7.120 quilômetros, porque eu fui lá para Zigurates, que dá mais 180, 200 quilômetros, acho que de Campo Grande, dá 60 quilômetros, 39, eu acho que dá uns 140, 150 quilômetros de Campo Grande, né, ida e volta, um pouquinho mais, e eu tive o trajeto de Campo Grande até Marechal Rondon, que dá mais 550 quilômetros, então daria mais 1.100 quilômetros do que os demais membros, né? Então eu fiz aí uns 1.300 quilômetros a mais do que os outros, eu imagino isso. Bom, do que o Gargamel, né, que voltou pela BR-163. São 7.120 quilômetros, 7.121 quilômetros, foram, acho que uns 290 litros de gasolina, não lembro mais, mas eu não ia fazer eu não ia falar aqui do financeiro, tá? Mas, englobando tudo, alimentação, nós dormimos uma noite só na barraca, eu tive uma noite de apoio, né, em Campo Grande, que um casal lá me recebeu na casa deles, e uma noite em Cuiabá, com o pessoal do Bicho do Mato, do Motoclube Bicho do Mato, puxa, ó, agradecer muito a vocês, também foram me buscar, e eu fiquei no Motoclube deles. Então, se foi 2 noites de apoio, mas as demais noites dos 17 dias, eu fiquei em hotel. O café da manhã, normalmente o hotel tem, né? Mas o almoço, janta e o pernoite, e a gasolina, eu tive mais o refil da bomba injetora da moto. Estava com 220 mil quilômetros, daí deu pau. Daí só troquei o refil, continuei a viagem, sem problema nenhum. O total das minhas despesas, como eu disse, eu não gosto de falar muito disso, aconteceu isso em Sorriso, tá? Que eu troquei, que fui para o mecânico, o cara muito gente boa lá em Sorriso. Deu em torno de 7 mil reais, 6.500, 7 mil reais a despesa, tá? Não foi uma despesa relativamente baixa, porque dá R$1 por quilômetro, tá bom, tá dentro da média. A média de andada, pode ver que deu 400 km por dia, né? E nós gastamos em torno de R$380 por dia, mais ou menos isso. Então deu R$6.500, eu não fico marcando isso, mas deu em torno de R$6.500 a despesa toda da viagem, tá bom? Uma viagem excelente, agradecer ao grupo do pessoal de Campo Grande que me formularam o convite, e deixo aqui registrado meu muito obrigado a todos, e estamos aqui. Um moto abraço a todos, e na próxima, quem sabe, a gente participa junto de novo, tá ok? Moto abraço, todo mundo fique na paz.